Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou pastor da juventude aqui da IBB, da Juventude Cross, e você é muito bem-vindo a esse episódio do Crosscast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, ele vai se apresentar, mas Homero Reis é membro aqui da nossa igreja, um especialista aí na área de inteligência relacional, emocional. Então, estou aqui com o Homero Reis. Homero Reis, se apresenta para a galera um pouco melhor. Oi, eu sou o Homero Reis, só isso. Entra lá no YouTube, no meu canal, escreve assim Homero Reis na internet, você vai encontrar muita coisa lá, mas por enquanto eu sou só o Homero Reis, deixa lá. Então tá bom. Eu tava aqui já vendo os livros que você tem escrito, muitas coisas, mas o que eu queria... A nossa ideia hoje aqui, meu papo com você, eu quero te fazer algumas perguntas do quanto a inteligência relacional pode afetar a vida de um jovem, de um adolescente. Um adolescente é um ser que já está em mutações todo o tempo, jovem também. E o quanto a inteligência relacional pode afetar a vida de um jovem, de um adolescente? Veja só, Matheus, é fundamental a gente perceber algumas coisas antes. Né? Primeiro, o que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie. Né? O que nos torna seres humanos são os nossos relacionamentos. Né? Se uma pessoa nasce da barriga da mulher e você bota ela para conviver com os macacos, ela vai virar um macaco. Né? Ela vai ter o DNA humano, mas vai ser macaco. Então, o que faz com que a gente aprenda a ser humano são os nossos relacionamentos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade da nossa vida. Então, isso é um ponto básico. Só que como o relacionamento está sempre muito presente, está muito disponível, a gente nunca parou para estudar isso e pensar isso com profundidade. E o meu trabalho, desde 1980, foi começar a estudar isso. Quer dizer, o que acontece quando duas pessoas se relacionam? E quando você chega na adolescência, mais especificamente, que é o objeto do nosso papo aqui, né? Quando você chega na adolescência, a palavra adolescência ou adolescente significa tornar-se doente. Adolescere é adoecer, né? Então, qual é a doença da adolescência? É a doença que me faz transitar de um momento em que eu sou, em que eu não sou autônomo, para o momento de autonomia. Essa transição pressupõe o adoecimento daquilo que eu sabia e a aprendizagem daquilo que eu não sei. Sabe uma coisa que eu percebi? Essa semana passada eu atendi 3 adolescentes, e alguns já, não adolescentes, mas já no começo da juventude ali, 18 anos, que eles estavam muito frustrados com algumas coisas da igreja. E o que eu disse pra eles e com relação à fé, na verdade, né? O que eu disse pra eles vocês estão numa fase que vocês estão deixando de viver a fé dos pais para viver a de vocês. E o senso crítico, ou o tirar as vendas, o desnudar ali dos olhos de que todo mundo erra. Que o questionamento deles não, mas a liderança errou. Mas você já percebeu que antes, tudo aceitável. Tava tudo bem, vambora, tá tudo certo. É a fé dos meus pais, eu vou na igreja. Só que agora ele começou a perceber, que é o que você tá dizendo, adoeceu aquilo que eu sabia e tá sendo descoberto um mundo novo. E como que eu lido com isso? Porque agora a fé não é dos meus pais, é a minha. Mas que Deus é esse? Como seguir? Nossa, a igreja tem gente que peca? Nossa, meu líder não me respondeu. E eu falei pra ele, mas é normal, você tá nesse processo de amadurecimento. E é justamente que a ideia que você tem de como cuidar disso é compreender que a vida é uma vida relacional. Então eu preciso adoecer, preciso morrer para certas realidades e construir outras realidades. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é dizer o seguinte: a adolescência ela é fundamentalmente um processo de turma, é um processo né? O adolescente é um ser enturmado, né? Ele vive na tribo dele. E nessa tribo, o processo relacional pressupõe, de uma forma muito exponencial, tudo o que a gente faz em exagero.
Então você vai ver que na fase da adolescência tudo é exagerado. Né? As paixões são intensas. A primeira namorada é a mulher da sua vida. Né? Amor para toda a vida. O amor para toda a vida. E a sua perspectiva de ganhar dinheiro é que você vai ser milionário. Tudo acontece com um grau de intensidade muito grande. E isso leva a um processo de amadurecimento que se chama frustração. A frustração, ela é fundamental para que eu amadureça. O Freud dizia que educar é frustrar. Né? A formação é um processo que você tem de te colocar dentro de uma forma. Que forma é essa? É a forma da convivência social. Não é te limitar, mas é te orientar. Tem uma propaganda da Dunlop, que eu gosto muito, é aquela fábrica de pneus, né? Você pega uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro assim que vai a 300 km por hora, tem 800 cavalos de força, aquela coisa toda, e a Dunlop diz assim, força sem controle não é nada. Então você pode ter uma baita de uma Ferrari, mas você precisa ter um sistema de pneus que garanta que essa Ferrari desempenhe o papel e que se mantenha controlada. Né? Quando a gente entra num processo de adolescência, a gente precisa começar a compreender isso. Ou seja, o questionamento é válido, a ansiedade pela vida é válida. Porque você começa a descobrir umas coisas interessantes. Né? Você começa a descobrir que essa intensidade é insustentável. E aí a gente começa a aprender o seguinte, bom, como é que eu faço? Eu preciso garantir que a minha vida tenha continuidade. E ao longo do processo eu vou aprendendo que os amores são maravilhosos, mas não são tão definitivos quanto a gente achava que seria. A minha opção pela profissão não é necessariamente a opção que os meus pais fariam, por isso eu preciso tomar uma decisão. E tomar uma decisão significa dizer para eles, olha, eu não vou ser o médico que você queria. Eu vou ser um artista, meu filho, mas artista, não sei o quê. E aí você começa a fazer escolhas nas quais você vai agradar a você ou nas quais você vai agradar o mundo. E aí vem uma questão interessante, você pode fazer tudo na sua vida, mas você não pode fazer todas as coisas. Você tem muitas habilidades na sua vida, mas você não vai usar todas. Né? Você tem muitas competências na sua vida, mas nem todas você poderá utilizar. Então, esse processo de escolha significa o seguinte, eu preciso reduzir as minhas opções para aumentar a minha profundidade e encontrar o meu propósito. Sim. E olhando para o jovem, que a gente também vai falar hoje, pensando no jovem, quando o adolescente não tem uma rede de apoio ou uma rede de cuidado que o ajude a lidar com essa frustração, seja família, igreja, conselheiros, ele carrega essa não inserção na frustração para a juventude. E aí eu vejo jovens que não sabem o que querem da vida. Sim. Porque lá, eu concordo com você, lá na adolescência eles não lidaram com isso. Quando ele faz 18, 19, 20, 21, parece que ele ainda tá lá. Isso. Porque ele não lidou com nenhuma frustração, ou ele tentou fazer o que os pais queriam, ou ele não assumiu esse amadurecimento que resulta de uma frustração. Então ele tá lá com 25 anos, ainda parece que tem 15. E você ainda foi muito feliz, né? Porque você colocou 25 anos. Eu conheço gente de 60 que não sabe o que quer até hoje da vida. Né? Porque, veja, eu gosto muito do Homem-Aranha. Sabe, o Homem-Aranha, para mim, tem umas coisas interessantes. E o tio do Homem-Aranha diz uma frase que é memorável, né? Sim. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. A brincadeira que está por trás disso é dizer o seguinte... a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender que o que nós estamos vivendo é normal. Eu tenho dito isso para muitos jovens que eu atendo em colégios e oriundos dos trabalhos com os pais, etc. É dizer o seguinte, primeiro, reconheça que aquilo que você está vivendo é normal. Então não tem nada errado nas grandes frustrações, nas grandes oscilações da vida, não tem nada errado nisso. Mas a segunda coisa é, aprenda a confiar e a conversar com alguém sobre isso que você está sentindo. Porque as nossas redes de relacionamento, elas são estabelecidas pela nossa capacidade conversacional. Sim. Então eu preciso ter alguém com quem eu converse, com quem eu fale, com quem eu exponha as minhas grandes contradições da vida, para que isso diminua a pressão com a qual eu sou obrigado a tomar as decisões. Né? Então eu acho que esse é o primeiro aspecto. Entenda que o que você está vivendo é um processo normal. E segundo, né,
que você precisa de alguém para conversar nisso. E, por último, nesse aspecto, diz respeito ao seguinte, a gente fica em busca de um ideal ético de que as coisas são certas ou erradas em si mesmas. E eu acho que aí é onde nós podemos contribuir muito mais como adultos para os adolescentes e jovens, assim como os jovens precisam começar a compreender isso. As questões não se colocam mais em termos de certo ou errado. As questões se colocam no mundo que a gente vive hoje em termos de sustentabilidade ou não. Então não é a minha escolha é certa ou a minha escolha é errada. Essa não é a pergunta. A pergunta é, a escolha que você faz, você sustenta isso? Você tem uma rede de crenças que sustente isso? Você tem uma rede de relacionamentos que sustente isso? Né? E aí só um casinho, meu filho, ele tem hoje 39 anos, vai fazer 40 anos agora, meu filho do meio. E eu me lembro quando ele arranjou a primeira namoradinha, né? Telefonava de manhã, de tarde, de noite, eu queria estar junto o tempo inteiro, aquela coisa toda, né? Sim, ela é a mulher da minha vida, de manhã, de tarde, de noite. Um dia eu cheguei para ele e falei, meu filho, você está percebendo o que está acontecendo com você? Ele disse, pai, eu sou apaixonado por ela, ela é apaixonada comigo, era o telefone o tempo inteiro, é todo sempre junto. O senhor acha que está errado? Eu digo, não, meu filho, não é uma questão de estar errada. A minha pergunta é, você consegue sustentar isso ao longo da sua vida? Sim. É claro que eu consigo, pai. Eu digo, tudo bem, mas se você não conseguir, eu estou aqui para a gente conversar. Aí passou umas 2 semanas, mais ou menos, ele está assim meio de lado, não está falando tanto da namorada. E eu digo para ele, meu filho, o que houve? Pai, ela é muito pegajosa. Eu digo, e você? O gagueja, ninguém é vilão na própria história, portanto ser preocupado é o outro. Sim, com certeza. E aí eu digo para ele, agora vamos conversar sobre isso. O que está errado? O que está errado é a intensidade. Eu e sua mãe estamos casados, naquela época era 30 anos, né? Hoje nós estamos há 47 anos juntos, né? Eu digo, até hoje a gente tem momentos que a gente quer se separar assim, não quer estar próximo um do outro. Sim. E aí um dia ele me perguntou agora recentemente, ele disse, pai, você nunca teve vontade de se separar da mamãe? Eu disse, meu filho, nunca. Mas eu sempre tive, algumas vezes eu tive vontade de matar ela, sabe? Algumas vezes eu tive vontade de esganar ela no pescoço, mas separar não. Por uma razão muito simples, se você respeita o limite do outro e a sustentabilidade do outro, você consegue criar uma relação sustentável que te dá prazer na vida e que dá condições de você crescer e se aprofundar. Sim, e eu acho que é muito interessante isso que você falou no ponto 2 dele, de ter essa rede de cuidado para o jovem que está ouvindo, para os pais que estão ouvindo a gente. Nem sempre, quando alguém traz alguma coisa, eu preciso resolver aquilo. Sim. Eu estava lendo essa semana que um dos grandes desafios de ser um conselheiro é não tentar resolver tudo do outro. Porque às vezes o adolescente, ou o jovem, ou quem quer que seja conversando com relação a essas frustrações, ele quer falar. Ele quer baixar essa pressão. E a gente quer resolver. Quero resolver. E eu não consigo criar um ambiente, criar esse lugar. Esse livro que eu estava lendo é com relação à igreja, e ele fala sobre essa comunidade espiritual. Se eu quero resolver tudo do outro, eu não consigo... inclusive o livro é muito bom, do Larry Crabb, chama O Melhor Lugar do Mundo. Eu não consigo criar esse ambiente onde a pessoa se sinta à vontade para pertencer, para estar. Porque eu quero sempre resolver. E veja, você tem uma metáfora bíblica que eu gosto muito. Essa metáfora bíblica, o pessoal diz o seguinte, mas a que compararemos a igreja? Eu digo, compare a Arca de Noé. Compare a Arca de Noé. Rapaz, aquilo lá dentro devia ser um inferno, né? Bicho fazendo xixi, fazendo cocô, um cheiro horrível, aquela coisa toda. Você diz, bom, mas é tudo isso? Eu digo, Qual é a alternativa? Eu digo, pensa do lado de fora. É isso pensa aí. do lado de fora. Sim. Se você está de fora da arca, você não tem alternativa. Dentro da arca está ruim, mas é ela que te conduz à salvação. Né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, é não confundir as nossas expectativas com as possibilidades de realidade. O grande problema que a gente constrói na vida é não conversar sobre expectativas. Então, eu acho que as minhas expectativas são expressões da realidade.
E veja, as pessoas vão falhar com você e você vai falhar com as pessoas. Porque os processos de expectativa, eles não são absolutos. Então, conversar sobre expectativas é dizer com clareza o que pode e o que não pode ser feito. Sim. Não no sentido do certo ou errado, mas no sentido da competência. Quer dizer, Sim. eu não posso fazer isso por você por uma questão de competência. E porque nem tudo é possível. Né? Agora, quando eu vivo o drama de satisfazer as expectativas dos outros, quando eu não tenho uma rede de ajuda que me sustente nessa intensidade que a vida... E quando eu fico muito preocupado em acertar, eu acabo errando, me frustrando e não atendendo expectativas de ninguém. Sim. O que acontece? A gente acha que a vida perdeu o sentido. Sim. Mas não. Os grandes ideais, eles nascem exatamente desse momento de crise que a gente está vivendo. Sim. O Rubem Alves, que foi meu mentor, né? Rubem Alves dizia o seguinte: as pérolas são coisas preciosíssimas, mas ela só nasce se um grão de areia entra na articulação da ostra para incomodar a ostra. Ostra feliz não produz pérola. Então, a gente precisa entender que essa dor do adolescer não é uma dor para a morte. Sim. Ela é uma dor para a Que é vida, importante, é uma dor para a criação. Sim. As grandes dores da adolescência formaram os grandes homens do futuro. Então eu diria para você o seguinte: aprenda a transformar isso que te incomoda numa energia construtiva. Sim. Só para corrigir a informação do nome do livro que eu dei, é O Lugar Mais Seguro da Terra, que ele fala sobre a igreja. E uma coisa interessante que você falou com relação às expectativas, olhando para a nossa geração hiperconectada, 100% digital, a galera que nasceu aí nos anos 2000 já tem 22 anos e nasceu super conectada e tudo mais, isso fica um pouco mais potencializado. E pensando hoje, nesse mês que a gente está vendo, Setembro Amarelo, na prevenção com relação ao suicídio, a galera que está na internet tentando suprir expectativas e carências e necessidades na internet vive uma frustração ainda maior. Porque a internet nunca vai conseguir satisfazer isso. Independente do nível de fama, de likes, de qualquer coisa que você tenha. Porque não vai estar saciado nisso. E aí eu acho que esse caminho da frustração fica profundo. Que é o que você falou, que daí é como se a vida começasse a não ter mais sentido. E eu começo a procurar outras alternativas. Por isso eu acho que essa questão de saber lidar com a frustração é importante. Principalmente nessa questão da hiperconectividade e das relações, né? E eu diria para você assim... Tem um pensador chamado Zygmunt Bauman, que escreveu sobre os mundos líquidos, né? Sociedade líquida. Sociedade líquida, amor líquido, ciência líquida, né? O amor líquido, que é um livro dele traduzido em português mais famoso. O que o Bauman queria dizer é o seguinte: o mundo moderno hoje, a partir de 2010, começou a nascer a chamada sociedade digital. E o meu 2015, o meu neto mais novo, ele participa da sociedade totalmente digital. Ou seja, quando ele nasceu, tudo da vida dele é digital. Tudo. Né? E você vê que essa questão do mundo digital, ainda mais agora com o advento do 5G, com a internet das coisas, com esse negócio todo, o que vai permanecer, né? O multiverso e todas essas conversas que você tem aí, a construção dos avatares e por aí vai, você passa a viver um mundo que tem 3 grandes características. E aí a gente precisa aprender a lidar com elas. A primeira característica é o imediatismo. Você acha que a luz acende porque você apertou o botão. Você esquece que por trás de apertar o botão existem milhões de pessoas trabalhando nesse exato momento para que na hora que eu aperte o botão, a luz acenda. Isso significa capacidade de perceber as redes de sustentação que estão por trás de cada um dos meus atos. Né? Eu gosto de dar esse exemplo do imediatismo, porque você aperta o botão, a luz acende. Mas tem gente trabalhando lá em Itaipu para que isso acontecesse. Quando você pensa nessa rede, tem um mundo submerso aí que você não acessa, mas que você precisa ter consciência de que ele existe. Então, essa é a primeira questão do imediatismo. O imediatismo não pode ser confundido com a perspectiva do milagre.
né? Ou seja, você quer tocar piano? Compra um piano, contrata um professor, tem um método, bota o dedo lá em cima, né? E treina 8 horas por dia, né? Que você, daqui a 10.000 horas, você vai tocar piano. E essas 10.000 horas é fato. Tem um livro que eu agora esqueci o nome, mas depois eu te dou esse nome, que mostra que o virtuosismo em qualquer área surge depois de 10.000 horas de prática intensiva. Simples assim, né? Então eu preciso entender que o imediatismo não existe, mas eu sou criado para o imediatismo, né? Eu posto alguma coisa hoje, isso viraliza e eu acho que eu já sou famoso. Você não é famoso, né? Você é simplesmente um cara que viralizou. É simples assim. Alguns se tornam famosos, outros não. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a descartabilidade. Eu parto do pressuposto de que a fila anda e é muito mais fácil jogar o sapato fora do que consertar. É muito mais fácil eu trocar de... Troca, né? Eu troco. É muito mais fácil eu trocar de mulher, de emprego, disso, daquilo, do que conservar aquilo que eu tenho. Tanto coisas quanto relações, né? Coisas quanto relacionamentos. Essa é a segunda coisa, a descartabilidade. E terceiro é a subjetividade. O chamado subjetividade relatividade. Ou seja, eu parto do pressuposto de que o mundo gira em torno de mim. Então, e aí eu digo para as pessoas, olha, entenda algumas coisas. Primeiro, você não pode tudo. Você não pode tudo. Você tem uma limitação biológica. Né? E essa limitação biológica vai criar restrições para você a vida inteira. Ou seja, eu estou com 67 anos, eu não consigo ser um atleta olímpico de alto desempenho. Eu consigo ser um atleta olímpico se você me comparar com outros de 17, de 67. Né? Então, eu tenho uma limitação biológica. Até porque eu sei que você já fez alguns triatlons aí depois, depois da idade. Eu já fiz muita coisa. Mas veja, por exemplo, eu sou um biker, né? Eu gosto de fazer audax, etc. Minhas bicicletas dão assim 150, 200 quilômetros, etc. E eu faço isso. Agora, eu faço, mas com as características de um homem de 67 anos. Eu não faço isso com 40 quilômetros de média. Né? Por quê? Porque você tem uma limitação biológica. Você pode tudo? Pode, mas não todas as coisas. Você tem limitações biológicas. O mundo não gira em torno de você. E aí a gente precisa começar a compreender o seguinte: o papel dos outros, das pessoas com as quais eu me relaciono, não é contra mim. É me fazer ter o senso de realidade. Né? Então, o subjetivismo é o cara dizer o seguinte: aquilo que eu penso resolve o problema do mundo. Não resolve. Aquilo que você pensa é apenas o que você pensa. Aprenda a conviver com o que o outro pensa e construa uma alternativa junto com ele. Muito legal. Acho que essas 3 coisas já ajudam, seja jovem, adolescente ou adulto, a lidar com as frustrações. Se eu começo a entender, saio do imediatismo, tiro essa descartabilidade das coisas, das relações, começo a ter mais valor real, começo a me importar, começo a entender o tempo, né, o prazo das coisas, tudo tem tempo. O exemplo que eu uso às vezes é nos jovens, cara, a gente tá tão no imediatismo que eu não consigo esperar os 90 segundos num semáforo de 3 tempos. Não podia ser só 30? Não, tem que ter 4 esquinas e um semáforo que demora 1 minuto e meio. Então, se eu começo a tirar do imediatismo, venho para esse prazo, tudo tem tempo, maturação, acho que a informação, o excesso de informação traz a falsa percepção que eu tenho um conhecimento daquilo. Eu não tenho, eu tenho uma informação. Exatamente. Eu tô com excesso de informação. Então, por ter o excesso de informação, não quer dizer que eu tenho conhecimento. É as 10.000 horas que você disse. Então, se eu tiro esse imediatismo, entendo que tudo tem um prazo, tiro a descartabilidade das relações das coisas, entendo que tem o seu valor e tiro esse subjetivismo de que a minha opinião é que importa, eu já começo a caminhar numa vida onde eu começo a perceber que a vida importa, que eu consigo lidar com as frustrações, que eu consigo lidar com relações que não deram certo, que não era o tempo, porque não foi o momento. Isso já começa a ajudar. Não, e tem uma coisa, sabe, Matheus, que eu acho lindo com relação a esse processo de adolescência, de jovem, etc. E todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nesse segmento, eu diria o seguinte: entenda que você nasceu com um DNA. Esse DNA nunca existiu. Nem vai existir. Esse DNA é único.
Deus, na sua infinita capacidade criativa, ele não produz ninguém em série. Ele produz indivíduos. Ou seja, se você somar os bilhões de pessoas que existiram no planeta, cada uma é única. Não existe dois iguais. Nunca existiu nem vai existir. Né? Só que as pessoas acham que o DNA é apenas um componente biológico, é a sua identidade biológica. E não é. O seu DNA é a sua identidade existencial. Então você, Mateus, com todos os seus dramas, com todas as suas lutas, com todas as suas inseguranças, você compõe uma visão de mundo que ninguém mais terá. Então, se eu perco você, eu perco a sua visão de mundo. Se você deixa de existir, o mundo inteiro perde a sua visão de mundo. Por que eu digo isso? Porque a valorização da identidade como forma única da expressão da criatividade divina é o que valoriza a vida. Ou seja, você não pode morrer, porque não tem ninguém que te substitua. Aí você vai dizer, não, mas esse cara é um maluco, um doidete, alguma coisa que vale. Eu digo, não importa o que ele seja. Ele pode ser um maluco, ele pode ser um doidivanas, ele pode ser ele pode ser o que ele for. Ele expressa a beleza da criação e da unicidade. O que eu preciso entender é por que esse cara se desviou do processo e como é que eu posso fazer para que ele explore o que ele tem de melhor. Sim. E que seja lembrado como sendo uma pessoa única. E eu dou alguns exemplos para você que eu tenho conversado com muitos pais sobre isso. A gente gosta muito de falar dos grandes avatares da nossa sociedade, né? Freud, né? Picasso, Gaudí, né? Shakespeare, né? Você gosta de falar desses caras, né? Caras bacanas. Sei lá, o Bill Gates, né? Para falar dos caras mais. O Mandela, o Mandela e por aí vai. Os grandes avatares. Sim. Você já pensou ser pai do Picasso? Rapaz, olha, deve ser uma loucura. Né? Você já pensou ser pai do Freud? Sim. Judeu na Alemanha nazista, né? Uma família de 15 irmãos. Já pensou ser pai desse cara? Né? Então, veja, muitas vezes a gente fala do resultado, né? O Picasso é um gênio na arte. Mas, cara, educar esse bicho não foi fácil. Eu gosto muito na Bíblia porque você ouve falar muito pouco do pai de José. Do pai de Jesus. Você ouve falar muito pouco de José. Mas você já pensou o papel que José teve na educação de Jesus? Sim. Jesus era carpinteiro, o pai dele era carpinteiro. Jesus passou grande parte da vida dele na oficina junto com o pai. Já pensou o José dizendo, meu filho, olha, cuidado com esse enxó, isso pode cortar a sua mão. Olha, toma cuidado com a serra. Olha, toma cuidado com isso. E Jesus aprendendo com aquele cara, porque grande parte do que ele aprendeu com o pai dele. Mas por que a Bíblia mantém um silêncio sobre isso? Para manter o mistério da educação que nós temos que guardar na relação com os nossos filhos. Que mistério é esse? É de fazer com que eles sejam tudo aquilo que Deus planejou para que eles sejam e que eles sejam o mínimo influenciado pelas nossas próprias loucuras ou pelas nossas próprias esquizofrenias. Esse limite entre transformar o outro numa minha cópia e permitir que o outro seja aquilo que ele deve ser como projeto de Deus, esse limite se chama sabedoria. E eu preciso ser sábio o suficiente para entender que num determinado momento eu digo, olha, vai. E num outro momento eu preciso dizer, olha, deixa eu contribuir com você pela minha experiência. Esse equilíbrio vai fazer com que num determinado momento eu seja capaz de romper sem abandonar. O nosso projeto educacional, eu vejo isso, às vezes as pessoas me perguntam muito sobre a questão da adolescência. Eu digo, para mim, a adolescência é o momento em que a lagarta hiberna
para virar borboleta. Então, você tem 3 momentos na sua vida. O momento da infância, que você é lagarta, o momento da adolescência, que você é casulo, e o momento pós-casulo, que você vai ser jovem e adulto, que é o momento da borboleta. Sim. Agora, só para fechar, tem um experimento que a gente faz em laboratório. Você pega a lagarta, e a lagarta fica ali, etc. Daqui um pouquinho ela acha que está na hora, e ela começa a se enrolar, se enrolar, se enrolar, ela vira um casulo. Aí você fica olhando lá o casulo. E o casulo vai o processo metamórfico. Daqui um pouquinho você começa a ver o casulo se mexer. Rapaz, é um sofrimento, porque você bota aquilo contra a luz, você vê uma borboletinha lá dentro e ela fazendo força para sair, ela não consegue. Olha o drama, ela está fazendo força, ela está frustrada, ela está sofrendo, o casulo não cria oportunidades e o negócio está ruim e ela fica mexendo. Aí você, que é uma pessoa compassiva, você pega uma tesourinha e vai ajudar a resolver o problema. Vai lá e vai resolver o problema. Aí você dá uma picotadinha no casulo. Ah, meu amigo, na primeira força, a borboletinha faz uma força, ela abre o casulo e nasce. Só que ela não voa, porque ela não tem força para voar. Mas se você não ajuda nesse sentido, ela vai fazer força. Quando ela tiver com a musculatura pronta para voar, é a musculatura que ela precisa para romper o casulo. Aí ela tem força para voar, aí ela rompe o casulo, aí ela nasce. Sim. Ela rompeu com o casulo, agora ela tem força para voar. Sim. Então, o desafio nosso é entender isso. Lute pelo que você quer, lute pelo que você deseja, lute pelo que você acredita, assuma as responsabilidades disso, porque é essa luta que traz para nós o gosto adocicado que a vida nos traz. Sim. Que não é a ausência de problemas, mas é a capacidade de resolver. Sim. E o que eu acho... Tem 2 coisas que eu quero puxar da sua fala, com relação também à paternidade. Diz muito respeito também a lideranças espirituais. Sim. Né? Esse sentido de que como pastor, como líder, ou como um conselheiro, como alguém que acompanha jovens, eu consigo olhar para o outro... Não no sentido de me fazer cópia nele, nem no sentido de fazer com que ele siga o caminho que eu acho, mas de fazer com que ele viva o potencial criacional que ele tem. Isso aí. Né? E aí eu protejo as relações de serem dependentes, codependentes, de serem tóxicas, quando eu trago para ele, eu quero que você viva o que você tem que viver, que diz respeito à sua identidade, ao propósito que Deus tem para você. Isso faz a caminhada ficar mais leve, tanto para quem acompanha, quanto para quem é acompanhado. Porque o raciocínio que você está construindo é um raciocínio muito interessante, porque, veja, eu brinco assim, se a coisa fosse para dar certo sempre, de um único jeito, a gente nascia com manual. Né? A gente não vem com manual. Por quê? Sim. A gente não vem com manual porque o encantamento é o processo de descoberta de cada coisa em cada momento. É isso que nos encanta. Né? Veja, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu vou dizer agora. Há muitos anos atrás, quer dizer, isso deve ter sido em 1995, por aí. Meu pai morreu em 98. E isso deve ter sido em 95, eu me lembro de uma conversa com ele, e um dia eu perguntava para ele assim, pai, como é que você vê o mundo hoje? E eu fiz essa pergunta para ele porque nós dois estávamos no aeroporto, eu iria acompanhá-lo, eu estava acompanhando-o numa viagem de negócios que ele ia fazer, e a gente está ali conversando na sala de espera no aeroporto, e eu comecei a mexer no meu celular, e ele disse, o que você está fazendo? Eu digo, pai, eu estou passando um fax. Ele diz, mas como? Eu digo, o senhor está vendo aqui o arquivo? Eu estou conectado na internet, eu vou transferir esse arquivo para a internet, vai sair na máquina de fax do cara lá na empresa para onde a gente vai. Cara, ele ficou encantado com isso. Ele disse, poxa, que maravilha, isso é possível, o que mais que é possível, etc, etc, etc. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei, pai, ele nasceu em 1916, né? Ele viu
os primeiros carros se tornarem populares, ele viu o telefone aparecer, ele viu a televisão aparecer. E ele contava isso, ele dizia assim: meu filho, na minha mais louca divagação sobre o mundo, eu nunca imaginei ver 10% do que eu já vi. E ele ficava encantado com isso, né? Ele é um homem de uma mente aberta ao fascínio da novidade. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Eu estou com 67 anos de idade. Se você me perguntar assim, qual é a sua expectativa de mundo? Eu digo, cara, eu já vi coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida e nem ver na minha vida. Né? Eu digo para os meus alunos o seguinte: o que não cabe na sua mão, não cabe no universo, não cabe no seu futuro. Hoje, eu viajo o mundo inteiro, eu uso o celular. Meu passaporte está aqui, minha identidade está aqui, meu dinheiro está aqui. Cara, isso era impensável algum tempo atrás. Né? Então, essa capacidade que você tem de entender que o mundo que você está vivendo é um mundo geracional, que você, adulto, precisa aprender com a geração desse momento, e a geração desse momento precisa aprender com a geração anterior, porque aí você cria os processos de filtro. Ou seja, nem tudo aquilo que o meu pai usou para me educar valeu para a educação dos meus filhos. Mas nem tudo aquilo que eu usei na educação dos meus filhos vale para a educação dos meus netos. E a gente precisa compreender isso. Eu não carrego em mim as palavras de sabedoria, mas eu carrego em mim as palavras de boa intenção. Então eu quero ser honesto nas minhas relações, tanto para cima, com os que vieram antes de mim. Hoje já está difícil, porque eu virei um elder. Eu virei um elder, já tem muito pouca gente acima de mim. Mas eu gostaria que os meus filhos, ao me reconhecerem como elder, disseram o seguinte: olha, papai não tem as palavras de sabedoria, mas ele tem uma baita intenção de acertar comigo. Porque é esse princípio que vai fazer com que eles sejam generosos com os seus filhos. E eu acho que essa percepção do mais novo também com o mais velho, não só essa percepção de que o mais velho tem essa boa intenção, mas que ele também, na boa intenção, pode errar. Sim. Né? E isso protege o coração do mais novo. Então, exato, o adolescente, o jovem que está desbravando, que está indo, tem que ter também paciência com a geração que está acima. No sentido de, não vou ser compreendido sempre, não vou ser entendido sempre. Porque senão eu entro num negócio de anarquia, de não, nada serve, nada do passado presta. Mas calma. Nada é novo debaixo do sol. O provérbio já vai dizer. Então eu preciso também, como mais novo, olhar e falar: nossa, eu preciso entender essa percepção de mundo. Isso me protege, não é nem do outro. Por mais novo, isso me protege de frustrações. Puxa vida, não fui entendido. Mas tá, calma lá, vamos pensar juntos aqui. Por que tomou essa decisão? Ou por que foi por esse caminho? Então acho que isso protege o coração do mais novo de viver uma vida que sabe lidar com as frustrações, que entende, que caminha mais leve. Né? Eu queria dizer duas coisas para você, porque eu acho que esse raciocínio é maravilhoso. O primeiro é dizer o seguinte: existem 3 elementos estruturantes na nossa sociedade. O primeiro elemento estruturante a gente chama de cultura adulta masculina, cultura adulta feminina. Né? A cultura adulta masculina e a cultura adulta feminina. O que a cultura adulta feminina, masculina fez? É a cultura do caçador. A cultura que vai para o campo e vai, né, pegar o animal, vai fazer a cultura do caçador. O que a cultura feminina adulta fez? Foi a cultura da agricultura. Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou fazer essas coisas. Então você tem os caçadores e os plantadores. Né? Essas duas culturas se manifestam na nossa estrutura de sociedade. Ou seja, você tem um comportamento agressivo de mercado, que você se lança ao mercado, e você tem um comportamento acolhedor do mercado. Então a gente precisa respeitar essas duas culturas, a cultura masculina adulta, a cultura feminina adulta, que são fundamentalmente necessárias e fundamentalmente diferentes, com igualdade de poder em relação ao processo de construção da sociedade. Mas o terceiro elemento é que é curioso. Chega um momento na sua vida que você não é o adulto, seja ele masculino ou feminino. Você não é o adulto.
o que é que você é? Você é o cara que está no meio do caminho. Você deixou de ser a criança, que é a questão da dependência e da não construção ainda da autonomia. Você é criança, você não é um caçador. Você também não é um agricultor. O que você tem? Qual o papel seu? Nenhum. E esse papel, nenhum, é o papel que faz a arte. Então, é aquela história comum, né? O menino chega para a mãe e diz: mãe, posso te ajudar? E diz: vai ficar com seu pai, menino. Aí o menino vai lá, gruda no pai. E aí, pai, vai ficar com sua mãe, menino. Aí o menino não fica com a mãe porque a mãe mandou para o pai, não fica com o pai porque o pai mandou para a mãe. Qual é o papel desse cara? Antropologicamente falando, esse cara com papel não definido é o cara que é o pai da criatividade. Foi ele que inventou a roda, foi ele que descobriu o fogo, foi ele que descobriu os processos de navegação, foi ele que enfrentou a coisa. Por quê? Porque quando você tem um script muito claro, a construção da novidade é muito baixa. A adolescência é o momento mais criativo do mundo. E como nós estamos vivendo uma sociedade extremamente veloz, você vai descobrir que as grandes ações criativas no mundo hoje estão nas cabeças abaixo dos 35 anos. Então, o que a gente aprende com isso? Vamos valorizar essa galera, porque essa galera é quem vai gerir o futuro quando a gente deixar de existir. Sim. E é por isso que eu acho tão interessante esses processos de repensar os sistemas educacionais que a gente tem. Porque forma. E às vezes o cara não se encaixa naquele sistema. E não é porque eu não me encaixo nessa forma de educação ou nessa forma de produção que eu não tenho o meu valor. Isso aí. Que eu não tenho a minha forma de entregar para a sociedade, a minha forma de produzir. Eu só preciso ter, eu acho que daí é esse rede de cuidado, esse sistema de pessoas que me aconselham para eu entender como eu vou produzir, ou como eu vou entregar, ou como eu vou me expressar para a sociedade. Né? O Rubem Alves dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: sabe qual é o papel do professor? Não é ensinar. É seduzir pelo encantamento. Eu nunca esqueço dessa frase do Rubem. Porque ele dizia o seguinte: quando você dá uma aula altamente sedutora, altamente encantadora, o menino que está do lado de lá olha para você e diz assim: cara, quero ser esse cara. Quero ser esse cara. O que ele está dizendo, se for na minha área de interesse, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou fazer um monte de coisa. Se não for, bicho, eu vou deixar pro lado. Mas essa paixão faz sentido para mim. Então, nós precisamos ensinar as pessoas. E você que é adolescente que está escutando a gente, se apaixone quantas vezes for necessário. Porque a paixão é quem mobiliza a vida. Sim. Eu lembro de uma experiência, ela traduz o que você está dizendo. Tive uma aula no primeiro ano de ensino médio, 8ª série, não me lembro, de história, e era um professor que depois virou amigo na faculdade. Nós fizemos uma amizade, o Gil, e ele dava aula de história, e foi a aula das cruzadas. Eu lembro de entrar na sala, tá tudo apagado, e todo mundo, tá acontecendo aqui, e uma música de pirata, assim, tipo Piratas do Caribe, assim, rolando, e daqui a pouco ele começou a acender umas velas na sala, e começou a narrar as cruzadas. Eu lembro de chorar na aula. Eu lembro de falar: cara, meu Deus, eu quero vir pra cruzada. Pode me levar agora que eu tô indo. Se você me chamar agora, vamos aí. Você vai conquistar Jerusalém, né? Mas porque aquilo mexeu comigo. Eu me apaixonei por história. Então, nossa, eu lembro que eu saí daquela aula e falei: meu Deus, eu quero ser professor, eu quero isso pra mim, eu quero ser mestre, sei lá. Mas essa sedução, essa forma de tradução daquilo que ele sabia, do conhecimento, que não era um milhão de informações, mas era um conhecimento que ele tinha e foi traduzido pra gente ali numa aula, não naquela forma de senta aqui, gente, olha como que as cruzadas abrem sua apostila. Nossa, aquilo me encantou. Então essa forma de expressão era dele. Ele falava alto, enfim, ele tinha uma característica dele, mas ele soube traduzir aquilo pra gente que estava ali como aluno, né, como aprendiz. E eu diria para você assim, quer dizer, nós vivemos mundos em que a quantidade de opções hoje são absolutamente infinitas, né? E se você pega um pouquinho aí aos
sei lá, 20 anos atrás, aí já nesse século, tem um bando de coisas que estão sendo promovidas, provocadas, etc., que jamais a geração anterior pensou existir. O delivery, o telefone celular, o smartphone, né? O Pix. Sim. Né? Pix, sim, olha que coisa maravilhosa. Sim. Né? Cara, eu descobri esses dias que eu estou com uma carteira lá em casa que está com R$80 dentro dessa carteira faz 4 meses. O futuro do dinheiro já era. Né? Ninguém vai usar papel moeda mais, isso é um absurdo. Sim. Você tem tudo aí. O que está acontecendo é, imagine que essas coisas há 20 anos atrás não existiam. Imagine que as mentes criativas estão surgindo a partir dessa adolescência, ou seja, a partir desse adoecer dentro de um casulo. 2 papéis. O primeiro deles é educar para a convivência relacional e não para o antagonismo relacional. Né? O pessoal diz para mim assim, você acredita em conflitos geracionais? Eu digo, acredito. Mas não no sentido do conflito, mas no sentido da gestão das relações. Eu preciso cuidar de você para que você entenda alguns riscos que existem no mundo, que você ainda não sabe que eles existem. E quando souber, eu preciso transferir para você a responsabilidade de cuidar deles. Ou seja, eu não posso ter a pretensão de ser alguém cuja existência garanta a sua existência. O nome disso é controle. Ou seja, eu preciso abrir mão do meu controle e fazer com que esse controle tenha o seu lugar certo na construção do outro adulto. Né? E por último, nesse sentido, eu diria assim, né? Qual é o nosso papel como educadores? Né? É permitir ao outro ser adulto. E ser adulto começa pelo respeito à diferença e vê-la não como ameaçadora, mas como possibilidade. Né? E em algum momento, ser adulto significa romper sem abandonar. Biblicamente, isso acontece mais expressivamente na vida de Abraão. Abraão chega um dia, Deus aparece para Abraão, conversa com ele, aquele papo todo, e ele chega para o pai dele e diz, pai, olha, obrigado, mas eu vou para uma terra. Diz, para onde que é, meu filho? Não sei, mas eu vou para uma terra. Sim. Que terra é essa? A terra que Deus me deu. Ele me deu uma terra, eu vou ser pai de milhares de pessoas, mas eu tenho que chegar lá. Ele diz, e onde é essa terra? Cadê o mapa? Eu digo, não tem. Cadê o roteiro turístico? Não tem. E Abraão rompe sem abandonar. Eu fui criado para ser médico. Quer dizer, a expectativa da minha família era ser médico. O dia mais triste da minha vida foi o dia que eu fiz vestibular para medicina e descobri que não era aquilo que eu queria. O problema é o que eu vou dizer em casa, né? Minha mãe está lá esperando. E aí, menino, passou? Cara, foi difícil. Mas nesse dia eu descobri que eu tinha que tomar uma decisão. E eu disse, mãe, olha, não passei. Não se preocupe, daqui 6 meses tem de novo. Tem de novo. Né? 6 meses seguintes eu escolhi fazer filosofia. O problema é o que eu vou dizer em casa. E aí eu chego em casa e digo, você vai ser pobre, vai trabalhar para o governo, vai ser professor, vai ser... Sim. Na cabeça dela, você não poderia ser bem-sucedido sendo professor. Sim. Quando eu me torno bem-sucedido sendo professor, o discurso muda. Mas eu diria assim, primeiro foi uma coragem, segundo a rede de ajuda que me diz, olha, se você se responsabiliza pelo resultado disso, vai em frente. Eu tive mentores que me ajudaram nesse processo. E tive mentores que me ajudaram a conversar com os meus pais. Para que eles pudessem entender que não era uma decisão de rebeldia. Era simplesmente um cuidado que eu estava tendo comigo mesmo, porque quem vai viver o futuro era eu. Sim. Não eram os meus pais que iam viver o futuro. Que é o cuidado que eu tenho hoje. Quem vai viver o futuro são os meus filhos, não sou eu. Os meus netos vão viver uma realidade que eu jamais imagino. Então, o meu cuidado é prepará-los para que decidam de forma sustentável, tenham uma relação coerente com a vida
e, acima de tudo, percebam de que no controle da história existe alguém que me ama. E que, independente do que eu esteja fazendo, está cuidando disso. Sim. Tanto melhor se eu tiver consciência de que ele está cuidando. Sim. Muito bom. Acho que para a gente caminhar para o fim... Vamos lá. Que se eu percebi que se a gente ficar aqui, a gente tem assunto para muito tempo, né? Podia fazer episódio 1, 2, 3. Pensando no que a gente conversou aqui, tudo que a gente falou, eu percebi que tudo diz respeito às relações. Então, se eu é uma relação com outro que é mais novo, ou com outro que é mais velho, ou com outro que é igual, ou com o pai, ou com o irmão, ou com um mentor, ou com alguém que me frustrou, mas tudo está interligado nas relações. Sim. Tudo está... De alguma forma, eu acabo esbarrando numa relação. Como nesse ambiente hiperconectado, nessa geração, pensando no jovem adolescente, como lidar com as frustrações nas relações de maneira que eu torne a minha relação melhor? O que você daria de dica pra gente caminhar pro fim? Nesse sentido, assim, então a gente falou já sobre essa questão da forma, de como eu entrego, de algumas características dessa geração, mas como eu, sendo jovem, posso me importar com a minha vida e com a vida do outro diante dessas frustrações? Deixe-me dizer isso de uma forma bem manualizada. A primeira delas é dizer o seguinte: não se preocupe tanto, você vai falhar. Você vai falhar com você vai falhar com seus pais, você vai falhar com seus amigos, você vai falhar com seus amores, você vai falhar, ponto. Né? Não existe ser humano que não falhe, você vai falhar. Então conviva com isso. O problema não é você falhar, é como é que você lida com a falha. Aprenda que, fora as exceções que são realmente exceções, existem dois tipos de confiança relacional. Uma confiança é o que eu chamo de confiança ingênua e a outra coisa é que eu chamo de confiança madura. A confiança ingênua é aquela confiança que diz assim: você jamais vai falhar comigo. E se você falhar comigo, Mateus, Mateus falhou comigo. Não quero mais vê-lo, não quero mais falar com ele, vou fazer biquinho, né, porque o Mateus falhou comigo. Né? Ok. Isso é uma confiança ingênua, porque você vai falhar comigo e eu vou falhar com você. Por isso eu preciso caminhar para a confiança madura. A confiança madura é o seguinte: você vai falar comigo e quando isso acontecer, em vez de eu me afastar de você, eu vou abrir um espaço conversacional com você para saber por quê. E aí você vai dizer: puxa, Mero, eu não sabia. Ou me perdoe. Porque veja, quando eu trabalho com a confiança madura, eu deixo de ser... Eu me mantenho como criança, mas eu deixo de ser infantil. Né? Ser criança e ser infantil são duas coisas distintas. E eu preciso deixar de ser infantil para ser criança. Veja, minha mãe bateu em mim quando eu era criança. Ela bateu porque ela era malvada? Ela bateu... Não. Ela bateu porque ela achava que a única forma que ela tinha de me educar era batendo. Eu não concordo com isso. Mas, durante muito tempo, eu achei que ela era perversa. No dia que eu entendi a confiança madura, eu descobri que ela fez o que sabia fazer com grande amor. Só que eu já era início da juventude, quando eu percebi essa diferença. Sim. E aí eu a perdoei. E numa conversa que eu tive com ela, eu digo: mãe, muito obrigado, porque você fez coerentemente o que acreditava. Não é o que eu vou adotar como sendo minha conduta com os meus filhos. Mas eu lhe agradeço pela sua honestidade em ser coerente comigo. Então a gente precisa começar a compreender assim: você vai falhar com as outras pessoas, mas frustrar as outras pessoas não é uma forma de falhar, mas é uma forma de lutar pelo que você acredita. Mas entenda que se você não negocia claramente as suas expectativas, você também vai se frustrar. Sim. E saber lidar com isso é um sinônimo de que você está crescendo. Muito bom, muito bom. Eu acredito que essa questão da confiança madura, dessa confiança que é amadurecida,
Isso faz muita diferença nas relações. E evita que o jovem adolescente caia num buraco e vai se enfiando. Né? Porque essa confiança imatura, infantilizada, né? Ela vai me isolando. Porque daí eu briguei com esse aqui que me frustrou, eu não confio mais, tchau. Aí eu vou pra esse. Eu vou me frustrar com ele de novo. Isso. É o que eu converso às vezes com jovens que, aconteceu um problema aqui, eu vou mudar. Eu vou mudar por conta da frustração. Se eu mudo por conta da frustração, quer dizer que eu tava com uma confiança infantilizada. Isso aí. Imatura. Porque eu vou me frustrar de novo. Isso aí. Eu atendi uma jovem que queria mudar de igreja, porque tava um pouco frustrado com algumas situações na igreja, e disse pra ela, tá, vamos resolver essa frustração antes de você sair? Porque lá você também vai ter. Você pode achar que não, mas quando você chegar lá, vai passar os 6 meses da paixão e vai frustrar de novo. Então é importante ter clara essa questão que evita esse buraco de isolamento. Né? Eu acho que você colocou o dedo na parte central desse processo todo. Você pode mudar? Pode. Sim. Você pode romper? Pode. Sim. Você pode fazer outras decisões? Pode. Mas vamos fazer o seguinte, antes de você mudar, tomar outras decisões e ir por outros caminhos, vamos resolver o que está pendente primeiro. Excelente. Eu falei isso uma vez tratando de carreira, né? O cara está dizendo o seguinte, eu não gosto dessa empresa, eu vou sair daqui porque a liderança é isso, aquilo outro. Eu digo, você tem todo o direito de reconstruir sua vida, de mudar de empresa, de fazer tudo o que você quiser. Só que o meu desafio é resolva antes. Na hora que você resolver antes, você terá uma clareza mais objetiva de poder tomar a decisão. Topa? Topo. Aí a gente começou a resolver a questão dele. Quando ele resolveu a questão dele, ele descobriu que não valia a pena mudar de empresa. É isso. É isso, Homero Reis, muito obrigado. Obrigado. Eu tô junto. com as redes dele aqui, a gente vai deixar na descrição aqui. O seu site é homeroreis.com. homeroreis.com. No Instagram, homero.reis. @homero.reis. Isso, @homero.reis. Mas, e no YouTube é Homero Reis e tem Homero Reis Coaching, que é o Homero Reis Coaching. Você acessa a empresa, Homero Reis acessa. Legal. Esses 2 canais no YouTube tem milhares é exagero, mas centenas de vídeos, palestras, textos, livros. E no meu site tem um blog. Eu vi, tem os livros aqui, tem os blogs sobre inteligência relacional, muito legal. Isso aí. Obrigado pela disponibilidade, pelo contar. tempo. Então a gente vai deixar aqui na nossa descrição as redes do Homero. Obrigado por você que acompanhou a gente até aqui. Deus te abençoe. Homero, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tchau pra você. Tamo juntos. É isso aí. Precisando dessa chamada. Vamos chamar mesmo. Obrigado, Homero. Valeu. Valeu, gente. Beijo. Um beijo no coração e tchau. Tchau.